Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo. Sou o Vitor Batman e como sempre, antes de começar o episódio, já vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e fazer todas essas coisas de rede social. Mas bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre nanotecnologia e mais especificamente sobre o grafeno, que é um material novo que promete ser usado em uma série de coisas. E para me ajudar com isso hoje, eu tenho aqui comigo o professor Luiz Gregório Dias, do Instituto de Física da USP. Bem-vindo ao programa, Luiz. Obrigado, Vitor. Como é que vai? Muito bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu canal. Já me inscrevi no seu canal e recomendo a todos que façam o mesmo. Tem entrevistas muito interessantes e vamos ver se a gente consegue cumprir a expectativa. Muito obrigado, tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas bom, vamos direto ao assunto, vamos falar exatamente o que é o grafeno, do que a gente está falando, como é que ele foi criado. Vamos começar do começo. Então, Vitor, para me ajudar aqui, eu trouxe alguns slides que foram uma cortesia dos meus colegas da UFMG, o professor Flávio Plentes, lá do projeto MG Grafeno. Vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto mais para frente. Mas, essencialmente, a matéria-prima do grafeno é o grafite. Aquele grafite que a gente está acostumado em lápis, lapiseiras, que nada mais é do que carbono numa certa forma, que é o que está mostrado aqui nessa figura. Então, se a gente olhar aqui, grafite, na verdade, são camadas, onde você tem em cada camada esses átomos de carbono, cada uma dessas bolinhas aqui, então, é um átomo de carbono, formando esse padrão hexagonal, parece um favo de mel. E entre essas camadas, você tem um certo espaçamento e no grafite você tem, na verdade, essas camadas empilhadas. Então, o grafite aqui, essa foto mostra, essa imagem mostra melhor, é essencialmente uma pilha desse tipo de camada de carbono, e quando a gente risca o lápis no papel, na verdade o que você está fazendo é esfoliando aquele grafite e deixando um rastro. E essas camadas vão ficando no papel. Dessas camadas no papel. É isso que faz o grafite escrever. Então, o grafeno é uma dessas camadas. Se você pudesse, por algum jeito, pegar uma dessas camadas e tirar, e olhar só essa camada, você ia ter uma folha com a espessura de um átomo de carbono. Isso é o grafite, o grafeno. Muito legal. Então, aqui a gente tem uma imagem de um microscópio de tunelamento mostrando, na verdade, esses padrões de favo de mel, de uma folha de grafeno. E note aqui o tamanho, né? Quer dizer, esse são os átomos de carbono, e a separação entre os carbonos é de menos do que 1 nanômetro. Esses números muito pequenos, assim como os muito grandes, é difícil para a gente entender. Então você trouxe um exemplo que ajuda a gente entender quanto pequeno é um nanômetro, né? Isso, então eu vou tentar colocar aqui de que é um nanômetro. Então vamos pensar no seguinte: um nanômetro, na verdade, é 1/1000º de um metro. Significa que você pega um metro, um comprimento, e divide ele em 1 bilhão de vezes. Então, para a gente ter uma ideia do que é essa escala, imagina que você tenha a Terra, o diâmetro da Terra, e você divida isso por 1 bilhão. O que você vai ter algo mais ou menos do comprimento do diâmetro dessa moeda aqui. 1 centímetro, mais ou menos, um ponto alguma coisa. Então, na proporção, 1 nanômetro está para 1 metro, assim como uma moeda está para o diâmetro da Terra. Ixi, muito pequeno. Essa é a escala que a gente está falando. Logo, para acessar esse tipo de escala, não é fácil. Você precisa de uma tecnologia diferenciada, tanto para manipular como para investigar o que está acontecendo aí, nessa escala que a gente está falando. Então, só para a gente ter uma ideia do que é o grafeno na realidade, a gente sempre tem essa percepção de que quando você coloca uma folha de grafeno no ar, assim, ela vai ficar como está aparecendo na imagem. Retinha, bonitinha. Retinha, bonitinha. Só que essa imagem, na verdade, essa aqui é a imagem que está na Wikipedia sobre grafeno. Ela é bem enganosa, porque o que acontece, de fato, é que isso se comporta como uma membrana, na verdade. Então, o grafeno, por si, sem nenhum processamento, ele tem essa característica de ser uma membrana. Então, ela vai ter corrugações, vai ter defeitos,
Então, parte da ciência envolvida na descrição do grafeno é entender como que essas corrugações afetam as propriedades. A gente sabe por que existem elas? Por que ela se comporta com essas ondulações em vez de ser reta? Essa é uma boa pergunta, é bastante profunda, mas acho que a resposta mais simples é que o estado natural de uma folha atômica é você desenvolver essas corrugações. Então é energeticamente favorável para que isso aconteça. Então se você deixar a folha suspensa, ela vai tender sempre a formar essas corrugações assim. Entendi. Então é algo que é como se fosse da natureza da membrana ter esse tipo de comportamento. Entendi. Muito legal. Interessante, realmente, todos os lugares que eu tinha visto o grafeno antes, ele é sempre colocado como algo retinho, perfeito. Não é. E na verdade tem uma física bastante interessante nesses padrões de corrugações, que é uma das coisas que a gente estuda lá no nosso grupo, lá na USP. Ah, legal, muito legal. E como é que esse material foi descoberto? Eu vi que a lenda é que eles pegaram um pedaço de um bloco de grafite, eles colocaram uma fita adesiva em cima e puxaram, e ela puxou só uma dessas camadas que você tinha falado. Isso, essa é uma lenda, na verdade foi um pouco mais complexo que isso. O grafite, a estrutura do grafite já é conhecida há muito tempo. Estudos estão sobre essas monocamadas de grafeno também já têm sido feitos há muito tempo, desde os anos... O primeiro paper, o primeiro artigo científico que relata a estrutura eletrônica do grafeno, por exemplo, de 1947, se não me engano. É bem mais antigo do que eu imaginava. Então, eu tenho só que checar essa data, mas é por aí, é logo depois da guerra. Mas o que ocorreu é que se trouxe um processo, eu posso colocar isso aqui dessa forma, em que passou a se produzir essas monocramadas de grafeno de forma mais eficiente, de forma que você possa realizar sem tanto custo. Então, tinham vários grupos no mundo procurando formas de criar essas monocamadas, e um grupo na Inglaterra, na Universidade de Manchester, bolou esse processo que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, eles começam com um pedacinho de grafite aqui e colocam em cima de uma fita adesiva, essa fita aqui em azul. Então eu vou colocar aqui. E aí eles dobram a fita e vão apertando o pedacinho de grafite e esfoliando, né, a cada vez. Então é aquele processo de tirar as camadas. Eles fazem isso várias vezes. Note que não é uma fita adesiva que você compra no supermercado, é uma fita um pouquinho parece um pouco mais cara do mais que... cara, assim, um pouco de melhor qualidade. Mas o que sobra são esses pedacinhos de grafite, certo, e que eles então transferem parte desses pedacinhos para, por exemplo, um substrato, é o que ele está fazendo aí na imagem. Entendi. E aí a ideia é procurar, nesse monte de pedacinhos, um deles que tenha apenas uma camada de átomos. E como é que eles fazem isso? Bom, você vê, é um trabalho bastante artesanal, né? Você tem que ir lá, passar isso para esse substrato, e aí eles vão colocar esse substrato aqui dentro de um microscópio. E aí um microscópio óptico, em princípio, e aí através do microscópio eles vão, visualmente mesmo, atrás de uma região em que você tem apenas uma monocamada. Entendi. Então, quando eles fazem isso, aí você consegue ter uma amostra de grafeno puro de um processo extremamente barato. Isso foi uma das razões, quer dizer, você começa a produzir esse tipo de amostra desse material de forma barata, que qualquer estudante consegue, né, produzir. A pesquisa, então, se desenvolve muito, porque você tem um acesso muito mais fácil ao material. E aí isso, entre outros, foi o que deu o prêmio Nobel aos dois pesquisadores da Universidade de Manchester, o André Geim e o Novoselov, tanto pela técnica, mas como também pelo trabalho primoroso que eles fizeram na caracterização do material. Eles foram os primeiros a realmente conseguirem separar essas
essas camadas de um átomo? Conseguiram se separar de uma forma que eles pudessem produzir várias amostras. Entendi. Aí poder estudar essas amostras em detalhes. Por exemplo, colocar isso aqui dentro de um chip, colocar eletrodos e ver as propriedades de transporte e caracterizar tudo isso. Entendi, muito então, legal. Foi isso que eles fizeram e foi uma boa um avanço muito forte na ciência. Né? No momento você consegue fazer experimentos com o material, né? Não está mais só na parte teórica. Isso. A analogia que fizeram para mim ajudar a entender como é que é esse processo, é você pensar que o grafite é como se fosse um baralho, um deck de cartas, e você, ao puxar o grafeno, é como se estivesse tirando uma delas só. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, o grafeno ele tem várias propriedades importantes. Uma delas é que ele tem uma resistência mecânica bastante forte. Uhum. Mas isso seria, então, a resistência da carta em si. Mas quando você empilha, a interação entre as cartas é muito fraca. Então, você consegue abrir, né? Consegue esfoliar. Só que se você tentar rasgar uma carta ou duas, isso é mais difícil do que você tirar. Né? Então, isso faz parte de uma das propriedades do grafeno, que é a resistência mecânica. Vamos falar um pouquinho disso agora. Por que esse material é tão especial? Por que as pessoas estão há tanto tempo descobrir como produzir ele em escala? Quais são as propriedades dele que trazem essa característica a ele? Então, aqui eu estou listando algumas. Por exemplo, o que me interessa nas pesquisas que a gente faz lá no grupo é a parte elétrica, né? A questão da mobilidade elétrica, condutividade elétrica. A minha linha de pesquisa é mais nisso, de sistemas eletrônicos, por exemplo, o que acontece quando você coloca impurezas em cima do grafeno, como que elas interagem com os átomos de carbono que estão ali. Mas tem muitas outras propriedades que são importantes para outras aplicações tecnológicas, por exemplo, alta resistência mecânica. Então o material em si, a membrana, ela é bastante resistente mecanicamente a deformações, né? Tem um módulo de elasticidade bastante grande, né? Resistência à deformação. Além disso, excelente mobilidade elétrica, como falei, que como os elétrons se respondem a campos aplicados. Condutividade elétrica, ou seja, quão bom condutor é o material, então ele é 100 vezes melhor condutor do que o cobre que a gente usa, e suporta, por exemplo, correntes elétricas muito intensas. Então, essas propriedades permitem com que você possa ter a possibilidade de usar o grafeno para aplicações várias, né? Podemos falar alguns exemplos daqui. Legal, vamos falar sim. Sobre essa parte da resistência mecânica, eu li, me corrija se eu estiver errado, que você conseguiria, numa camada relativamente fina de grafeno, você conseguiria apoiar o peso de um elefante inteiro na ponta de um lápis e ele não atravessaria o grafeno. Eu imagino que, quer dizer, você tem, não sei, um elefante e teria que ser uma Depende do tamanho do elefante. Teria que ser um grafeno grande, né? Entendi. Várias camadas. Na verdade, ele teria que ser uma membrana macroscópica. Entendi. Que hoje ainda é difícil você conseguir produzir essas membranas contínuas, né? Grandes, para fazer esse experimento. Mas quando fizerem, eu acho que vão fazer esse experimento, ver se conseguem colocar um elefante em cima. Vou tentar estar presente no dia, então. Okay, vamos ver se consegue. E continuando, vamos falar dos usos deles. Eu pesquisei uma lista de aplicações para o grafeno e acho que não caberia nem no documento Word quantas coisas saiu. Sim. Acho que eu vi mais de 30 coisas que eu vi, pequenos usos para o grafeno, desde filtros de água, armaduras para tanque, coisas desse tipo, porque são várias. Então vamos falar algumas delas. Quais que você acha mais interessante? Então, eu vou fazer uma lista aqui, só aqui colocando a foto dos dois ganhadores do prêmio Nobel em 2010, né, o André Geim e o Kostya Novoselov, que deram início então a toda essa ou pelo menos tiveram uma grande contribuição nessa divulgação do grafeno. E aqui tem algumas aplicações, né? Eu vou tentar reduzir aqui. Tanto na parte deixa eu ver se eu consigo reduzir.
Infelizmente eu não estou conseguindo. Continua dando zoom out ali. Boa. Então, aqui, o grafeno, ele, de novo, ele tem essas propriedades eletrônicas muito avantajadas, no sentido de você ter uma boa condutividade e mobilidade, de modo que ele é sensível, ele é eletronicamente sensível à presença de qualquer coisa na sua superfície. Então, você pode detectar isso através de medida de resistência, por exemplo. Então, sensores é algo que se espera que o grafeno possa ter uma boa aplicação, né? Biosensores, por exemplo, você coloca aqui algo que seja maleável, né? Que justamente o grafeno tem essa propriedade de ser uma membrana transparente, então você poderia ter essa detecção de glicose, por exemplo, a partir do suor, simplesmente medindo aqui a concentração dessas moléculas em cima da superfície do grafeno. Sensores de gás, biosensores, então essa é uma parte bastante interessante que tem várias aplicações. Eu vi que eles estavam, ainda era teórico, mas eles estavam pensando em fazer uma tinta de tatuagem que você colocaria na pessoa com esse sensor e ela teria constantemente monitorando o nível de glicose no sangue, de impurezas, esse tipo de coisa. E isso é possível porque o grafeno, como ele conduz, e ele é uma membrana, você poderia ter que a gente chama de uma tinta condutiva, ou seja, você pinta a pele e ali você inscreve nessa tinta um circuito, né, por exemplo. Então ele é maleável e você pode medir coisas depois, né? Ver o que acontece uma vez que então aqui você simplesmente ao invés de depositar, você pinta. Entendi. Então, e o circuito continua ali. O circuito continua ali. Tem um motivo para fazer uma tatuagem na avó. Por exemplo, seria interessante. Olha lá. Tintas anticorrosão, por exemplo, tem essas propriedades mecânicas também, você pode utilizar isso. Também tem uma condutividade térmica muito boa, de modo que você poderia ter essa ideia de um fluido lubrificante com uma alta eficiência de troca térmica. Então ele dissiparia o calor de forma mais fácil. Porque no final esse é o papel de um lubrificante, né? Você tem alguma ação que gera calor, como dentro de um motor, e você precisa liberar esse calor e o grafeno ajudaria a fazer isso com mais eficiência. A tornar mais o atrito entre duas superfícies menor, por exemplo, né? Então, essa seria uma outra aplicação. E essa aqui é uma que eu gosto bastante. Eu acho que é algo que já tem algumas coisas no mercado e que pode realmente fazer uma diferença na vida das pessoas, que são baterias bem mais eficientes, que carregam mais carga e que têm um tempo menor de recarga, né? Então, esse é um problema tecnológico atual, especialmente se a nossa indústria baseada em petróleo se mover para uma indústria elétrica, por exemplo, carros elétricos, em que baterias vão ser um componente crucial no carro do futuro. Então, quantos ciclos de recarga uma bateria pode suportar, qual que é a carga máxima que você pode colocar na bateria e quanto tempo ela dura. São todas questões de tecnologia muito de ponta e que o grafeno pode ajudar nesse sentido. Então, algumas baterias, né, você pode revestir, né, o anodo ou catodo com grafeno e isso se mostra, pelo menos em laboratório, que isso aumenta a eficiência da bateria em termos de tanto de carga, com a carga máxima que ela pode reter. Sim. E também o tempo, quão eficiente é a bateria, a potência que ela pode gerar. Entendi. Então, muitas vezes estamos falando em supercapacitores à base de grafeno. Então, é um pouco mais técnico isso para quem gosta de eletrônica. Mas, pode explicar qual que é o papel de um supercapacitor? Um capacitor, se alguém tiver a curiosidade, como eu tinha quando era pequeno, de abrir um circuito, um rádio, e você vê lá os elementos, você vai ver que tem alguns que parecem umas torrezinhas cilíndricas. Então, esses são os capacitores do circuito. E uma das funções do capacitor é armazenar energia ou carga por um curto espaço de tempo, né?
Então, o capacitor ele consegue armazenar uma carga relativamente alta, mas não por muito tempo, né? Então, entendi. Mas, por outro lado, a descarga dele é bem rápida. Então, ele junta energia e depois solta tudo de uma vez. Solta de uma vez. Enquanto a bateria, ela armazena, talvez não tanta carga, mas ela consegue deixar armazenado por mais tempo. Então, e ela vai soltando isso mais devagar. Então, se você tiver um capacitor que possa armazenar mais carga, né? Sim. E você consegue soltar mais energia ainda de uma vez só. Você teria então algo que seria bastante útil, porque você teria mais eficiência ao extrair essa carga, e você poderia usar isso em aplicações que demandam mais energia, como o motor de um carro. Então, em vez de ter muitas baterias em paralelo para colocar um carro em movimento, você teria menos, né? Entendi. Então, essa seria uma das aplicações aí do grafeno que eu acho que tem bastante futuro. Legal. E uma outra parte é simplesmente relativas ao fato de que o grafeno é um material que é transparente, que é uma membrana, então tem essencialmente não absorve luz, ele deixa a luz passar, porque afinal é um átomo só, né? Átomo. E ele é bastante flexível e bastante resistente. Então, coisas como tecidos inteligentes, né, que se diz, ou telas de celular que sejam maleáveis, ou entendi. O que chamamos de wearables, né, que seria um relógio inteligente que você possa deixar na manga da camiseta. Na manga da camiseta ou em volta do seu pulso. Coisas muito assim, legal. Além de materiais como mais leves, como já tem até aparentemente uma raquete de tênis feita com grafeno na sua composição, que torna então um material resistente mais leve. Então aí é que a gente consegue ter essa... Eu vi que tinha uma empresa, não lembro de onde que ela era, mas que ela estava querendo fazer um papel de parede feito de grafeno que fosse inteligente. Que em vez de você ter luzes no seu apartamento, você deixava o material e a própria parede brilharia ou não de acordo com a necessidade de iluminação do ambiente. Sim. Eu acho que isso é plenamente possível, porque, de novo, o grafeno ele alia essa propriedade eletrônica muito forte que ele tem com essa ideia de ser uma membrana flexível e mecanicamente bastante resistente. Sim. Então, eu acho que de novo, é tudo uma questão de ver qual que é a relação custo-benefício, que os custos hoje ainda são... Os custos de produção ainda são altos, né? Sim. Então, só para dar uma outra ideia, falando, né? Então, você tem várias empresas aqui, esse aqui, no mapeamento que foi feito lá pelo pessoal de Minas Gerais, mapearam 98 empresas com produtos à base de grafeno. A maioria delas aqui... Que já estão trabalhando com produtos no mercado que tem grafeno. Por exemplo, aquela raquete de tênis que eu mostrei. Você mencionou. Que legal. Então, isso aqui é uma projeção para o mercado de grafeno em 2026. E note aqui que esse mercado de baterias e capacitores é realmente 85 milhões de dólares só nesse mercado. É muito grande. E é algo que só tem lugar para crescer, né? Exatamente. Só pode ir para cima, porque à medida que a tecnologia e a pesquisa envolvida vão avançando, isso daí vai sendo mais e mais fazendo parte da vida das pessoas, né? Então, sim, o mercado ganha escala. Um outro uso que eu achei interessantíssimo pro grafeno é que é uma empresa que o Bill Gates deu dinheiro àquela empresa que eles têm. Não, empresa não. Fundação Gates. Isso. Que era pra fazer camisinhas de grafeno. Porque afinal tudo que você precisa, né? É super fino, super resistente, maleável, impermeável e maleável. Então tudo que você quer numa camisinha tá ali. Pode ser interessante. Isso é interessante. Você pode até colocar luzes nela. Assim. Aí, ó. Pronto. Para todos os gostos. Pois é. Então, eu acho que assim, as ideias... colocando aqui a Tesla, né, que é dos carros elétricos, as ideias é que elas vão surgindo, e uma questão importante é como o Brasil está envolvido tanto na pesquisa como também nesse futuro mercado do grafeno.
Então, a pesquisa no Brasil ela é feita essencialmente em instituições públicas ou com dinheiro público. Existe aí digamos, um discurso de que a pesquisa no grafeno foi feita em instituições privadas. Na verdade, existe uma instituição privada que tem um conjunto de pesquisadores muito bom, muito competentes, que é a Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. É o projeto McGrath, liderado pelo professor Torá de Souza e o professor Cristiano de Matos. Tem um grupo formado ali muito bom, muito competente. A universidade teve uma contribuição para isso também, né, através do espaço físico, mas teve um investimento público ali muito grande também através da FAPESP, aqui a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo, de modo que o Brasil, em particular do Estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tem grupos, né, físicos, químicos, que têm feito essas pesquisas. E a gente avançou bastante. A gente tem grupos muito bem reconhecidos no exterior, fazendo tanto a parte de teoria, como é o que eu faço, como também a parte aplicada. E agora o próximo passo é justamente inserir o Brasil nessa comunicação aí com o setor produtivo. Entendi. Colocar dentro das cadeias de produção das indústrias. Exatamente. Chamar a atenção para isso. E a gente tem uma vantagem aqui, que o Brasil tem a segunda maior reserva mundial de grafita, que é de onde você extrai o grafite. Então, boa parte dessas reservas estão no estado de Minas Gerais, de modo que a gente pode muito bem usar essa matéria-prima que a gente produz aqui no Brasil e tentar agregar um pouco mais de valor nessa com certeza. Transformar os materiais que a gente já tem em abundância aqui em algo que realmente melhora a economia do país, com certeza. Então, essa é algo que é uma oportunidade, é uma tecnologia de século XXI, e nós estamos posicionados para pegar uma carona nesse mercado, né, nessa tecnologia. É algo que, claro, vai precisar de investimento, muito boa parte desse investimento estatal no começo, e eu vou dar um exemplo aqui, mas note, aqui eu queria dizer, o Brasil hoje é o terceiro maior produtor mundial de grafite. A gente perde para quem? No caso, China e Índia, mas nós não estamos muito atrás da Índia, mas por que não a gente não ter também uma produção de grafeno? E no final das contas, essa inserção na cadeia produtiva acaba sendo uma corrida entre os países, né? Que quem chegar primeiro vai ocupar e vai se solidificar como o produtor mundial do grafeno. E se você tem a matéria-prima no seu quintal, por que não? Você tem uma ajuda já, né? Então a gente tem que correr atrás. Então, só para dar uma ideia do que é esse valor agregado, certo. O grafite que você extrai da mina, né, da grafita, processa, mas tem um preço médio aí em torno de $1 por quilo. Okay. Enquanto que o preço médio do grafeno é da ordem aí de $200 por grama. Então, quer dizer, você agrega valor realmente a algo que você produz aqui no nosso país mesmo. E que pode, além de produzir o grafeno, você pode tentar então juntar empresas, startups que estejam interessadas em desenvolver algum produto, que como a gente viu, ideias o que não faltam. Não faltam, exatamente, né? Então, a demanda por grafeno no futuro, ele aparentemente vai estar em todo lugar, então vai só crescer. Vai só crescer. Então eu só queria fazer então essa iniciativa aqui em Minas Gerais, liderada por vários pesquisadores da UFMG, também o professor Flávio Plentes, que a gente se conhece já há algum tempo, que é o projeto MG Grafeno, que está aí, né, já no terceiro ano, e que foi financiado com recursos do Estado de Minas Gerais, da Codenge, e tem já um prédio e uma planta piloto para a produção de grafeno. Aqui já com um processo um pouco mais industrial, em larga escala,
que não é aquele da bem. fita adesiva, ainda bem. Dá-lhe fita adesiva, senão. Vai produzir gramas de grafeno, sei lá quando, né? Você sabe como, mais ou menos por cima, como funciona a produção atual de grafeno? O que eu sei, eu sou teórico, então né, o meu negócio é simulação computacional, mas o que eu sei é que isso funciona através de esfoliação de grafite também, com um grande liquidificador, né? Então você coloca o grafite em solução e imagino que nessas câmeras aqui, certo. E por um processo de esfoliação mecânica, mas como se fosse um liquidificador mesmo, você vai esfoliando esse grafite que está na solução até que você tenha ali dentro da solução mais folhas de grafeno do que de grafite. E aí você tem um processo de filtragem para extrair então o grafeno a partir Você separa disso. o grafite que sobra dessa solução do grafeno. E note, é algo que acho que isso aqui tá usado, mas aqui não falou, mas é um processo, aqui tá, um processo baseado em água. Então ele é bastante sustentável, porque essa água pode ser reciclada. Entendi. Então, rejeitos desse processo eles são poucos comparado a outros tipos de mineração, e hoje a gente vê como rejeitos de mineração podem nos causar dor de cabeça, né? Exatamente, com os casos de Mariana, Brumadinho. Sim, exatamente. Então, o próximo, quem sabe qual vai ser? Então eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente usar a mineração de grafite, claro que vai ter a mineração em si, mas é um produto que você pode beneficiar e ter um valor agregado maior, um processo que é sustentável do ponto de vista ambiental também. Até para mostrar que os problemas que a gente tem hoje, tanto problemas ambientais, vão ser consertados com as soluções tecnológicas do futuro, né? Então a gente tem que investir nesse tipo de coisa para a gente não continuar fazendo os mesmos erros que a gente vê feitos novamente pelas empresas aqui estatais brasileiras. Sim, e você pensar, quer dizer, você ficar menos refém das flutuações do mercado internacional de commodities se você já tem um produto de maior valor agregado, né? Então é algo que seria interessante. Então aqui o método de produção mundial do grafeno. Então a China, de novo, ela ainda tem feito um esforço grande nessa produção, mas o método de produção utilizado mesmo na China, na maior parte, é esse de esfoliação, que é o mesmo que está sendo utilizado então no MG Grafeno lá em Minas Gerais. Muito legal. Muito interessante grafeno. Gosto muito dessas novas tecnologias, eu sou viciado em pesquisar essas coisas que vão aparecer no futuro. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar antes da gente terminar o vídeo, alguma coisa assim? Eu acho que, de novo, a mensagem aqui é que a pesquisa básica, ela dá frutos. Educação e pesquisa básica é um investimento que tem certeza de retorno, e retorno grande. Então, tudo isso que eu estou falando, ele só é possível porque lá atrás teve alguém que fez o básico, falou o que acontece se eu tiver uma folha de átomos de carbono. Fez as contas e vai lá, e alunos defendem teses de doutorado que na época, para que alguém vai usar isso algum dia? E aí, sei lá, 30, 40 anos depois, estamos falando aqui de tecnologias que podem mudar o mundo. Então, eu acho que essa ideia, e quem faz isso, essencialmente, é o Estado em boa parte. Sim. É importante que o setor produtivo esteja envolvido justamente para você criar escala e criar as aplicações. Sim. Mas os primeiros passos... a ciência básica ela vai gerar frutos, só que num prazo grande. Então, como sociedade, é importante para a gente apostar nisso e falar, não, sem preconceitos, né? Para que isso vai... Tem muita coisa matemática aqui envolvida. Por Sim, total. O fato a base do sucesso do grafeno é que os átomos eles estão nessa formação de hexágono. E isso faz uma diferença na estrutura eletrônica pelo simples formato geométrico. Então é algo que topologia, né? Um ramo da matemática que tem bastante influência aqui. Fala, para que serve isso? Serve para uma bateria melhor. Exatamente. Então, no final das contas... Eu acho que essa mensagem aí pro pessoal do seu canal, que isso faz diferença.
Ótimo, muito legal. Foi um prazer te ver aqui. Se você quiser deixar seu site, um contato para que as pessoas que tenham dúvidas sobre o assunto possam entrar em contato com você e tirar essas dúvidas. Se quiser colocar o meu site aqui no vídeo... Vai estar na tela agora. Perfeito, então pode entrar em contato comigo por e-mail, quem tiver alguma dúvida. E estamos aí à disposição lá na USP, né, se alguém quiser conversar. Ótimo, muito obrigado. Espero vê-lo novamente. Obrigado, Vitor. Até mais.